Boa noite. Olá, boa noite. Presidente Temer recebe alta e já está no Palácio do Jaburu. Ele foi internado no início da tarde depois de passar mal com problemas urológicos. Por 251 votos a 233, Câmara dos Deputados arquiva a segunda denúncia contra Temer. O presidente era acusado de liderar uma organização criminosa e de obstrução de justiça. Aécio Neves diz que não vai renunciar à presidência do PSDB, mas o senador tucano continua afastado do comando da sigla. Sem surpresa, o Banco Central corta a Selic, taxa de juros vai para 7,5% ao ano. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Vamos começar? Dá licença. Ah, olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São 3 gêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito. Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa. No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih, desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente. E em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Preparar para a transação? Positivo! Conferir dados? Positivo! Confirma. Assim até parece fácil, não é? Isso aqui é molezinha. Qualquer um consegue fazer. É facinho, é tranquilo. Quer um jeito fácil e seguro de ir ao Banco do Brasil? Vai no app. Vai ao banco. Vai no app. Baixe e use. Os recentes atentados à Somália foram devastadores e levantaram uma importante questão. Por que as pessoas se importam menos quando o alvo são países pobres? Você quer saber mais sobre o assunto? Então fica comigo aqui no Todo Seu. Cristina Padiglione revela as novidades do mundo televisivo. E no nosso palco, recebo o multitalentoso Cláudio Lins. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Vem pra cá conferir, tô te esperando. Numa sessão longa e cheia de manobras, a Câmara dos Deputados rejeitou o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer, acusado de corrupção e formação de quadrilha pela Procuradoria-Geral da República. A sessão começou com mais de 8 horas de atraso por causa de uma manobra de obstrução por parte da oposição, que se recusava a dar quórum para o início da votação, deixando o presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, aguardando a chegada dos parlamentares. Por volta das 5 da tarde, a sessão foi finalmente iniciada com o primeiro voto do deputado federal Paulo Maluf, do PP, que votou pelo arquivamento da denúncia contra o presidente da República. Os 171 votos necessários para o arquivamento foram atingidos por volta das 8h45 da noite. A votação terminou perto das 10 da noite, com 251 votos a favor do arquivamento da denúncia contra Michel Temer e 233 contra.
Com isso, Michel Temer permanece no cargo e as denúncias de corrupção e formação de quadrilha contra ele só voltam a tramitar no Supremo Tribunal Federal depois que ele deixar a cadeira presidencial, em 31 de dezembro de 2018. Os 251 votos obtidos por Temer hoje são menores que os 263 registrados na votação da primeira denúncia em agosto. O governo esperava uma vitória mais elástica nesta noite, com cerca de 260 a 270 votos em favor do presidente da República. E durante toda a manhã, deputados de oposição ao governo fizeram uma manifestação do lado de fora do plenário. A Polícia Militar reforçou a segurança no entorno do Congresso Nacional. Antes de abrir oficialmente a sessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, esperava que a votação fosse rápida. Quanto mais tempo se prolongar, mais, vamos dizer assim, mais demora a recuperação da economia brasileira. Mas deputados de oposição seguiram a estratégia de evitar o quórum mínimo de 342 dos 513 parlamentares para o início da votação. Para não ter a presença registrada, eles não discursaram na tribuna. Se reuniram do lado de fora, no Salão Verde, para manifestações. Levaram faixas e cartazes de Fora Temer. Os protestos se intensificaram depois que Maia mandou remover um painel que mostrava a posição de deputados sobre a denúncia. Desde o início da semana, parlamentares da oposição avaliavam que, com o quórum mínimo, o governo conseguiria o número de votos suficientes para evitar que a denúncia contra Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco seguisse para o Supremo Tribunal Federal. A ideia era adiar a votação para aumentar o desgaste do governo e evitar a retomada das discussões sobre as reformas, como a da Previdência. O parlamentar que dá presença está jogando com Temer. Está fazendo o migué, ou seja, enrolando a opinião pública. Porque todo parlamentar sabe que se tiver 342 parlamentares no painel, Temer já ganhou. O voto é aberto, é democrático e ele mostra a sua posição para a sociedade e assuma a responsabilidade. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Nós vamos fazer a nossa e espero que todos façam para que a gente possa virar essa página, deixar o Brasil andar. Até mesmo dissidentes da base aliada, que já tinham anunciado que votariam contra Temer, foram pressionados a não registrar presença. A oposição também acontece dentro do próprio partido de Temer. Ontem, o senador Renan Calheiros, do PMDB, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo para que deputados evitassem dar quórum. Contribuir com suas presenças para o quórum será um erro, porque vai desobstruir a pauta para que essas crueldades contra a população continuem. A obstrução da oposição foi praticada até mesmo pela base do governo, que chegou a ameaçar com falta de quórum para votar a denúncia contra Temer. A primeira sessão começou às 9h20 da manhã. Temer e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco, são acusados por organização criminosa. Para o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, Temer era o líder do esquema. O presidente também é acusado de obstrução da justiça. No plenário, o primeiro a falar foi o relator Bonifácio de Andrada, do PSDB, que pede que a denúncia seja arquivada. O tucano criticou o Ministério Público Federal. Uma denúncia sem nenhuma base, é uma denúncia mentirosa, é uma denúncia vazia, é uma denúncia falsa. Depois foi a vez da defesa de Temer. O advogado Eduardo Carnelós disse que a denúncia não tem provas e mancha a imagem da Procuradoria-Geral da República. O que se pretendeu com aquela denúncia, com essa denúncia que está agora sob apreciação de Vossas Excelências, foi atacar vilmente a figura do senhor presidente da República. E se faz dessa figura alvo de flechas construídas a partir de bambus enlameados, porcos, sujos. Isto não honra o Ministério Público Federal.
Além dos deputados da oposição, integrantes da base de apoio do governo também contribuíram para a derrubada da sessão de hoje. Vários aliados de Temer não confirmaram presença no plenário. A debandada inclui parlamentares do PSDB, do DEM, do PP e até do PMDB, partido de Temer. E pouco depois das 5 da tarde, foi atingido o número mínimo de deputados para iniciar o processo de votação. Os governistas conseguiram reunir 342 parlamentares. Os discursos pró e contra Temer prosseguiram. Aqueles que estão trabalhando aqui pelo desmonte do Estado brasileiro e assumindo essa responsabilidade, vão ter que prestar contas aos eleitores dos seus respectivos estados. Nós não fazemos parte dessa caravana do absurdo, dessa caravana da hipocrisia. Essa denúncia é inepta, não possui uma única prova cabal a atingir o presidente. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Já se sabia que a sessão da Câmara sobre a segunda denúncia criminal da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer seria um espetáculo deprimente. Sabia-se também que o apoio legislativo ao presidente da República tem um preço. Ninguém ignorava que Michel Temer faria qualquer negócio para retirar a corda do pescoço. Mas o Planalto e sua infantaria exageraram na promiscuidade. Esqueceram de maneirar. Para segurar a alça do caixão da segunda denúncia, os governistas fizeram exigências novas e cobraram faturas remanescentes do sepultamento da primeira denúncia. Esgotados os cargos e as emendas orçamentárias, foram levadas ao balcão outras mercadorias. O trabalho escravo, o perdão de multas ambientais, o parcelamento de dívidas tributárias, o diabo. Algo se perdeu entre a votação da primeira denúncia e a análise da segunda. Perdeu-se o restinho que ainda havia de recato. Temer foi tratado por seus aliados como um devedor sem crédito. Teve de pagar a fatura antecipadamente até para obter o quórum mínimo exigido para o início da votação. Ficou entendido que o presidente não tem mais uma base governista. Os governistas é que têm o presidente. Já não há mais fronteiras a separar o público e o privado. Brasília vive a apoteose do patrimonialismo. Boa noite. O presidente Temer recebeu alta e já está no Palácio do Jaburu, residência oficial. Ele foi internado no começo da tarde depois de passar mal com problemas urológicos. Ao deixar o Hospital do Exército em Brasília, Temer disse aos jornalistas que estava inteiro. Pela manhã, o presidente se encontrou com deputados em busca de votos para barrar a denúncia contra ele na Câmara. O presidente começou o dia em encontros com deputados da base aliada. Vários foram chamados para as audiências no Planalto. Caio Nárcio, do PSDB de Minas, saiu satisfeito. Num vídeo no Facebook, afirma que Temer garantiu atender o pleito dele para suspender um leilão da Petrobras em Uberaba, anunciado há menos de uma semana. Em primeira mão, nós estamos dizendo aí que o leilão será cancelado. O deputado confirmou que vai votar a favor de Temer. Eu entendo que o momento não é de troca de presidente. O presidente, no momento certo, ao final do seu mandato, será investigado. O pai de Caio, o ex-deputado tucano Nárcio Rodrigues, é acusado de desviar dinheiro em obras do governo de Minas e chegou a ser preso no ano passado. A soma das concessões e benesses a parlamentares desde junho, quando Temer foi denunciado pela primeira vez, pode chegar a 32 bilhões de reais, 6 bilhões a mais do que o governo pretende gastar com o Bolsa Família no ano que vem. Tem ainda os 4 bilhões de reais em emendas parlamentares, liberadas para barrar as denúncias. Em troca de votos, também perdoou parte das dívidas de ruralistas e empresários. No começo da tarde, veio a notícia de que Michel Temer passou mal de manhã. Segundo a nota da Presidência da República, ele teve um desconforto no gabinete e foi atendido primeiro no serviço médico do Palácio do Planalto. O profissional que estava de plantão constatou que o presidente sofreu uma obstrução urológica, que é uma dificuldade para urinar e que precisava ir para o hospital.
A informação é de que Temer, que tem 77 anos, saiu caminhando. Foi levado para o Hospital do Exército, em Brasília, onde passou por exames para descobrir a causa do problema. O Palácio do Planalto confirmou que ele foi sedado para uma sondagem vesical de alívio, que é a introdução de uma sonda na uretra para esvaziar a bexiga. No começo da semana, Temer admitiu ter sido diagnosticado com um problema no coração, uma artéria entupida, mas de forma parcial. Disse que estava sendo tratado apenas com aspirina. Há 15 dias, chegou a circular a notícia de que o presidente planejava passar por um cateterismo depois da votação da segunda denúncia contra ele na Câmara. Dezenas de manifestantes se reuniram aqui na Avenida Paulista à tarde para protestar contra o governo Temer e acompanhar a votação da segunda denúncia contra ele na Câmara. O ato foi convocado pelo movimento Povo Sem Medo e também contou com a participação de várias entidades e movimentos sociais como a CUT, o MTST e também o PT. O grupo ocupou praticamente um quarteirão inteiro da Paulista, entre a rua Radoc Lobo e a rua Augusta, na altura do escritório da Presidência da República, que fica na Paulista, esquina com a rua Augusta. Segundo a CUT, a intenção do ato era protestar contra o governo de Michel Temer e também acompanhar a votação do prosseguimento da segunda denúncia contra o presidente Temer lá na Câmara dos Deputados. 2 televisores foram instalados na calçada para que as pessoas pudessem acompanhar o prosseguimento da sessão lá na capital federal. O trânsito durante a tarde ficou bastante complicado na Paulista e também em alguns acessos, como na Avenida Rebouças e também na Rua Augusta. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo divulgou hoje as estatísticas criminais de setembro. Segundo o relatório, todos os índices tiveram redução em relação ao mesmo mês de 2016, isso no estado. Os casos de homicídio doloso baixaram 6% e o total caiu de 283 para 266. Ainda segundo a SSP, é o menor índice para este crime no mês de setembro desde o início da série histórica em 2001. O relatório da Secretaria apontou também que o número de ocorrências de latrocínio caiu de 32 para 11, um recuo de 66%. Os dados da SSP também apontam que houve redução de casos de estupros, roubos e furtos em geral e de veículos, além dos delitos patrimoniais envolvendo bancos e cargas. O Superior Tribunal de Justiça negou mais um recurso da defesa do ex-presidente Lula, que pedia a suspeição do juiz Sérgio Moro no processo em que o petista foi condenado a 9 anos e meio de prisão no caso do apartamento em Guarujá. No acórdão publicado hoje, os ministros do STJ decidiram por unanimidade rejeitar o recurso da defesa de Lula. No começo do mês, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já tinha apontado que não havia motivos para afastar o juiz Sérgio Moro do processo do triplex em Guarujá. Os advogados do ex-presidente alegaram que Moro demonstrou parcialidade na ação penal, ordenando conduções coercitivas e interceptações telefônicas ilegais. Mas os ministros do STJ entenderam que, para analisar o pedido, seria preciso ter acesso às provas que não estão disponíveis dentro do recurso especial de suspeição. O processo em questão é o mesmo que apura se Lula é o real proprietário de um triplex em Guarujá, que teria sido repassado à família do ex-presidente como parte de pagamento de propina ao PT. A informação foi confirmada pelo ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro. Em depoimento à Justiça, ele declarou que o apartamento foi repassado a Lula como forma de compensação por propina devida ao PT. Em julho deste ano, o juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e meio de prisão. A defesa do petista recorreu da sentença. Em nota, o advogado Cristiano Zanin contestou a negativa. Disse que havia provas suficientes no pedido feito ao STJ para comprovar a suspeição de Moro, que não foram analisadas por decisão política. A nota diz ainda que a atitude só reforça o pedido feito por ele ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, no qual alega que Lula não está tendo o direito de um julgamento imparcial por parte da justiça brasileira.
E na Operação Zelotes, a Justiça aceitou o pedido da defesa de Lula e suspendeu o interrogatório do ex-presidente. O desembargador Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, também suspendeu o depoimento do filho do ex-presidente, Luiz Cláudio Lula da Silva. A defesa contestou a realização dos interrogatórios sem que todas as testemunhas indicadas pelos réus fossem ouvidas. O interrogatório de Lula estava marcado para o dia 3 de novembro e o de Luiz Cláudio para o dia 30 deste mês, na 10ª Vara Federal de Brasília. Os dois seriam interrogados em ação que respondem por suposto recebimento de propinas oriundas da compra de caças pelo governo federal. Depois de se reunir com deputados e senadores, Aécio Neves avisou para a cúpula do PSDB que não vai renunciar ao cargo de presidente do partido, mas segue afastado até dezembro, quando acontece a Convenção Nacional da Legenda. Na prática, a sigla continua dirigida interinamente pelo senador Tasso Gereissati. Gereissati, que tinha ameaçado deixar o cargo caso Aécio não renunciasse definitivamente à presidência do PSDB, voltou atrás hoje e declarou que, por hora, permanece no posto até dezembro. Ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, disse em depoimento na CPI da JBS que as operações entre o Banco Estatal e a empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista não deram prejuízo para a empresa pública durante sua gestão, entre os anos de 2011 e 2015. Hereda disse ainda que as ações da JBS chegaram à Caixa por sugestão do Tesouro Nacional e que ele nunca conversou com os irmãos Batista. Sobre Gedel Vieira Lima, que foi ex-vice-presidente de pessoa jurídica do banco, Hereda disse que não tinha poder para demiti-lo. Os senhores são muito mais experientes do que eu nessa coisa de relação política. Os senhores me perguntaram se eu tinha o poder, como presidente da Caixa, de tirar o Gedel de lá de dentro, por favor. Vamos ser racional, pô. Eu não tinha poder de tirar o Gedel lá de dentro. Mesmo sendo suspeito? Ele não era, juro para o senhor, o Gedel nunca foi suspeito. Nunca foi suspeito para mim. De acordo com Hereda, irregularidades envolvendo funcionários da instituição financeira aconteciam da porta para fora. O ex-presidente da Caixa Econômica Federal também disse que foi pressionado pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em setembro de 2014, a acelerar uma operação da estatal que o PMDBista tinha interesse. O juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, bloqueou 238 milhões de reais dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS Friboi. O valor é referente aos ganhos obtidos pelos dois depois de terem realizado operações financeiras usando supostamente informações privilegiadas de suas próprias delações com a Procuradoria-Geral da República. A decisão do juiz é de 16 de outubro, dia em que foi aberta a ação contra os Batista por inside trading e estava em sigilo até hoje. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo confirmou que mais 10 parques vão ser fechados a partir de amanhã, totalizando 15 unidades. O governo também ampliou a rede de postos que oferecem as doses da vacina contra a febre amarela. Agora são 37. Até hoje, mais de 86 mil pessoas já foram imunizadas. A prioridade é atender quem mora ou trabalha nas áreas de risco. E depois que 2 macacos foram encontrados mortos em um condomínio em Mariporã, na Grande São Paulo, a prefeitura do município começou uma campanha de vacinação contra a febre amarela. Hoje o dia amanheceu um pouco frio, mas como previsto, fez calor durante a tarde e até choveu forte por causa do tempo abafado. E de acordo com a meteorologia, é bom não esquecer o guarda-chuva em casa nesses próximos dias. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Por causa de áreas de instabilidade que avançam lá do sul do país, a previsão para essa quinta-feira é de chuvas em todo o estado e há risco até de temporais, inclusive aqui na capital, a partir da tarde. Vamos ver aqui as temperaturas? Olha só, para essa próxima madrugada teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde na casa dos 29 graus. Na sexta-feira o calor diminui um pouquinho com a chuva e a máxima cai para 28.
Aí no final de semana ainda tem previsão de chuvas por aqui e a máxima prevista para o sábado é de 27 graus. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu hoje a taxa básica de juros para 7,5% ao ano, menor patamar desde abril de 2013. O corte desta vez foi de 0,75 ponto percentual. Essa é a 9ª queda consecutiva da Selic. Agora as notícias internacionais. O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy afirma que a intervenção na Catalunha é a única forma de parar o processo de independência da região. Rajoy rebateu as críticas da bancada catalã no Senado espanhol, que afirmou que Madrid nem mesmo considerou a proposta de diálogo do governo de Carles Puigdemont. O governo central propôs o afastamento de Puigdemont e de todo o seu gabinete, a limitação das funções do parlamento regional e a convocação de eleições para restaurar a ordem constitucional na Catalunha. Essas medidas devem ser validadas pelo Senado até sexta-feira. Para evitar a intervenção, vários integrantes do governo catalão pressionam Puigdemont a convocar eleições regionais antecipadas. A Organização dos Estados Americanos denuncia irregularidades e violações nas eleições regionais da Venezuela. Segundo a organização, a falta de observadores independentes restringiu os direitos políticos dos cidadãos. Os chavistas venceram em 18 das 23 províncias venezuelanas no último dia 15 de outubro. O resultado dividiu a oposição depois de 4 dos eleitos jurarem seus cargos perante a Assembleia Nacional Constituinte, condição imposta pelo governo Maduro. A Assembleia Nacional da Venezuela, o parlamento controlado pela oposição, criticou a posse dos 4 e aprovou uma moção para rejeitar e desconhecer qualquer tipo de subordinação por parte dos eleitos à Assembleia Constituinte, que eles consideram ilegítima e subordinada ao governo Maduro. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Neste domingo, 20h30 da noite, Boris Baer entrevista os melhores profissionais do ramo no programa Seguro. Assista agora, Todo Seu.